Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Thiago. Quero falar com vocês aqui hoje sobre algumas pessoas do top 10 que eu fiz alguns dias atrás aí. Foi um vídeo extremamente polêmico, né? Teve muita gente que ficou grilada porque o personagem favorito não entrou na lista, ou o personagem que a pessoa odeia entrou na lista, né? Essa é a questão do top 10, né? Muitas pessoas no top 10, em qualquer top 10, acaba sendo algo muito subjetivo. É muito por opinião, acaba tendo um viés ali, uma inclinação. Aquela história. Eu evitei, claro, colocar os meus favoritos ali o máximo possível, né? Pra evitar exatamente isso, né? Uma inclinação, viés. Mas ainda assim, muita gente me perguntou de vários personagens aí, né? Por que essa pessoa não entrou na lista? Por que essa entrou? Por que esse é mais forte que aquele e tal? Então, assim, eu vou esclarecer algumas pessoas, né? Algumas das maiores dúvidas aqui. Em primeiro lugar, eu fiz uma listinha aqui. Mestre Yoda. Por que o Mestre Yoda não entrou na lista? Eu coloquei no comentário fixado, mas eu vou esclarecer um pouquinho mais aqui. Mestre Yoda é interessante. No Conselho Jedi, ali, quando se trata do uso da força, Mestre Yoda é o número 1. Incomparável, mais poderoso que até mesmo o Anakin ali na Vingança do Sith. Mas quando se trata de sabre de luz, combate, aí esse troféu vai pro Mace Windu. Esse daí é o grande equilíbrio, né? A gente tem duas pessoas ali, o Mestre Yoda em número 1, né, como o líder da Ordem Jedi, e em número 2 a gente tem ali o Mace Windu. Um é o top da força e o segundo é o top do sabre de luz. Pra você ter uma ideia, né? O duelo do Senado lá com o Palpatine. Quando tava usando somente o sabre de luz, especialmente se você leu A Romantização da Vingança do Sith, você consegue ver isso. Durante o duelo do sabre de luz, o Mestre Yoda era superior. Tanto que você vê, inicialmente ali, o Palpatine fugindo, né? O Mestre Yoda ali tava metendo o pau nele. Só que aí no momento que o Palpatine arranca o sabre de luz da mão do Mestre Yoda, e aí o Palpatine começa a usar a força, né? A gente vê ele tacando coisas com a telecinese e relâmpagos da força. Nesse momento, com o uso da força, Palpatine era superior. Então, como é uma lista de top 10, em questão de sabre de luz, Mestre Yoda ali vai vir depois do Palpatine. Agora, se fosse uso da força, Palpatine ia vir na frente do Mestre Yoda. E a razão que isso acontece, a gente não tem essa explicação aí no canon, tá? Mas nos Legends, eu acredito que a explicação pra isso é que quando o Plagueis e o Palpatine estavam juntos, né? Quando o Plagueis ainda era vivo e treinava o Palpatine, eles fizeram uma espécie de um ritual com a força. E durante esse ritual, o livro do Plagueis explica pra gente que é como se o lado sombrio tivesse expandido e o lado da luz tivesse murchado, diminuído. E é exatamente por causa disso que, da trilogia prequel pra frente, os usuários do lado sombrio geralmente têm uma grande vantagem. E esses usuários vão ser, né, claro, Darth Maul, Conde Dooku, vai ser o Palpatine. E depois que o Palpatine morre, né, que o Luke Skywalker traz o balanço, o equilíbrio, esse efeito aí do lado sombrio super poderoso, ele volta ao normal. Mas antes do Luke matar o Palpatine ali e trazer o balanço, antes disso, os usuários do lado sombrio, em questão do uso da força, vão ter uma gigantesca vantagem. Próxima pessoa aqui, Malgus. Na realidade, não só o Malgus. Malgus, Revan e o Starkiller. Essas três pessoas aí eu vou falar juntas, tá? A razão que eu tô juntando eles é que os três têm o mesmo problema. Os três, eles são parte de jogos. Eu trouxe aqui no canal, há muito tempo atrás já, explicações sobre o Starkiller. Por que o Starkiller não é tão poderoso quanto muita gente acha que ele é? E a razão disso, o Cal Kestis. Você pode introduzir aí o Jedi no meio dessa lista também. Quando se trata de jogos são altamente exagerados. A gente tem uma escala, né, de exagero, de realismo. Exagero. O mais exagerado, número 1, vai ser jogos. São os mais exagerados. O que você menos deve levar ao pé da letra, o que você mais deve desconsiderar. Jogos. Depois disso, comics. Também é um pouquinho exagerado. Depois disso, livros. Bastante realístico. Depois disso, live action. Filmes e séries. Esse daí vai ser o mais realístico, né? Então o problema é aí. O Malgus, Cal Kestis, o Revan, o Starkiller, todos eles são parte de jogos. E então aqui é o interessante, quando você pega a histórias sobre o Revan e o Starkiller, e o Malgus também, em livros e comics, você vê que o poder deles é bem mais equilibrado, bem mais balanceado. Eles são bem menos fortes do que como a gente vê no jogo. Nenhum deles matou 100 mil soldados, nenhum deles, Revan, não matou 100 mil usuários do lado sombrio. Exatamente que nem eu te falei, como são jogos, é tudo altamente exagerado. E realisticamente, né, vida real, eles são pessoas bem mais balanceadas que a gente pensa. Então, por essa razão, como a gente nunca viu eles em live action, né? Por essa razão,
a gente não sabe exatamente quão poderosos os caras são. E aí, por causa disso, né, fica difícil quantificar o poder deles. Então, eu preferi nem colocar eles na lista, entendeu? Próxima pessoa na lista aqui vai ser o Darth Maul. Tiago, por que o Darth Maul não entrou na lista? Darth Maul muita gente vai me odiar, eu entendo isso. Darth Maul tem fãs demais. Eu tenho amigos, né, que faz cosplay de Darth Maul. É muito massa o visual do Darth Maul, eu sou muito fã do Darth Maul, acho ele muito massa. Só que Darth Maul, ele é mais massa do que ele é poderoso. Darth Maul, ele infelizmente... Quando a gente faz um top 10 duelistas, não é só questão de poder bruto, né? Poder cru. Tem ali várias coisas. Tem a força física, realmente. Tem o quão bem a pessoa sabe usar a força para aumentar as habilidades físicas, a velocidade, agilidade. Tem a velocidade. Tem também a inteligência do indivíduo, né? Que nem o Obi-Wan Kenobi. Tem a estratégia durante o combate. Tem várias coisas ali que entram no meio. E o Darth Maul, ele sofre demais na área do QI. Ele simplesmente não é tão inteligente assim. Vamos pegar, por exemplo, aí a Ahsoka. A Ahsoka não tá na minha lista. O Obi-Wan não tá na minha lista. E ainda assim, todas essas pessoas já derrotaram o Darth Maul. Coloca um Darth Maul contra o Conde Dooku. O Conde Dooku tava em sexto. Darth Maul vai perder. Coloca contra o Exar Kun. Eu acho que ele não aguenta. Você tá entendendo? Darth Maul contra o Darth Bane. Darth Bane provavelmente ganha. Darth Maul contra o Grievous. Pô, o Grievous é tão perigoso, muita gente não leva isso em consideração. Tem uma razão que o Grievous tá na minha lista, gente. O Grievous é muito poderoso. É dito que o Grievous, cara, matou mais de 100 Jedi. Você acha que o Darth Maul matou mais de 100 Jedi? Jamais. Então assim, o Grievous, ele já ganhou vários duelos contra o Obi-Wan Kenobi. O Palpatine nunca deixou o Anakin se encontrar com o Grievous, porque o Grievous é muito poderoso também. O Grievous contra a Ahsoka. O Grievous já botou a Ahsoka pra correr várias vezes. O Grievous, ele é muito poderoso, gente. Não tem como negar, né? Mais de 100 Jedi. Não é brincadeira. Então, assim, eu fico imaginando, pô, Darth Maul contra Grievous é uma luta complicada, mas é uma luta que eu acho que eu votaria no Grievous, hein? Porque o Grievous, ele é perigoso, cara. Ele não é brincadeira. Muita gente subestima ele, né? Tem discriminação, preconceito com ele. Mas que nem eu falei, velho. É 100 Jedi, mano. É muito Jedi. Cara, ele é forte, tá? E a gente tem que ter isso em mente. Ele é muito forte mesmo, tá? Próxima pessoa aqui vai ser Plagueis. Por que o Plagueis não entrou na lista? O Plagueis, ele é uma situação muito parecida com o Palpatine. Plagueis, ele é poderoso com sabre de luz, não leva o cara a mal. Plagueis não é fraco, tá? Ele já matou, assim, assassinos que são especializados em matar pessoas sensíveis à força. Só que o problema dele é o seguinte, ele é um Sith mais cientista, ele é mais usuário da força, mais sabedoria da força do que um lutador com sabre de luz em si. Então, assim, é forte com sabre de luz, sim, já matou assassinos, já matou Jedi no livro do Plagueis, já matou vários Jedi ao mesmo tempo. Ele já fez muita coisa, mas ele é um cara mais cientista. O Plagueis o Palpatine é simplesmente superior que ele. O Plagueis ele é um cara mais do uso da força, mais da ciência. Eu não consigo visualizar ele. E aqui é interessante, né? Por exemplo, eu acho que o Plagueis seria mais poderoso que o Grievous. Só que aí, né, a mesma questão ali do Mestre Yoda. Como a lista são só 10, o Plagueis não coube, né, na lista. Então, assim, se eu fosse colocar o Plagueis na lista, eu talvez colocaria certamente depois do Darth Bane, tá? Talvez ele seria depois do Conde Dooku. Certamente, Plagueis depois do Conde Dooku. Porque o Plagueis, inclusive, se o Palpatine morresse, ele disse isso no livro, né? Ele ia treinar o Conde Dooku como seu aprendiz no lado sombrio. Então, assim, eu acho que o Plagueis, ele é superior ao Conde Dooku, sim. Então ele estaria, talvez, quinto lugar? Não lembro na lista. Algo assim, né? Próxima pessoa na lista, Obi-Wan Kenobi, né? Cadê o Obi-Wan Kenobi, Thiago? Porque, vamos lá, o Vader tá na lista, mas o Obi-Wan Kenobi não tá, sendo que a gente sabe, né, o Obi-Wan ganhou do Vader, o quê? 2 vezes. Ou seja, né, teoricamente era pro Obi-Wan tá no meio dessa lista, mas ele não tá. Por que ele não tá? Quando a gente compara, assim, quem ganhou de quem no duelo, especialmente, por exemplo, uma Ahsoka contra um Anakin, um Vader com Obi-Wan, um Mestre Yoda com o Conde Dooku. Quando a gente avalia esses duelos de pessoas que conhecem um ao outro, geralmente é um duelo desequilibrado, é desbalanceado. Esse é um tipo de duelo que não vai ser um duelo honesto, vai ser um duelo assim que é carregado com outras coisas, é carregado com sentimentos, é carregado com emoções, tem várias coisas ali no meio que vão afetar o combate.
E esse é o caso do Obi-Wan com o Anakin. As duas vezes que o Obi-Wan ganhou do Anakin, não dá pra gente nem calcular, porque o Anakin simplesmente não usou o poder máximo dele. Lá em Mustafar, o olho do Anakin nem sequer tava amarelo. Lá na série do Obi-Wan, a gente nem sabe o que aconteceu naquela série do Obi-Wan, né? Teoricamente, depois de uma década sem fazer nada, era pro Obi-Wan ter perdido, né? Mas novamente aquela coisa, né? O Anakin, a gente viu aquele azul e vermelho no rosto dele. Então tem de novo, né? Aquela questão de emoções, de sentimentos. Então é um duelo que não dá pra gente avaliar bem. E o que acontece é que o Obi-Wan, ele sim é poderoso, né? Ganhou do Anakin uma vez, duas, mas ele não é tão poderoso assim pra entrar num top 10, tá entendendo? Nem no Conselho Jedi. Pra você ter uma ideia, o Agen Kolar, que é aquele Jedi, o Plo Koon e o Agen Kolar. O Agen Kolar é aquele Jedi que morreu pro Palpatine em tempo recorde, né? Muita gente nem considera ele como um Jedi decente, porque ele morreu rapidamente. Mas na realidade, né, na romantização da Vingança do Sith, é dito pra gente que o cara era muito forte. Lá do Conselho Jedi, Agen Kolar, Plo Koon, né, Mestre Yoda, Anakin Skywalker, Mace Windu, são os top ali. Então assim, apesar de ser um mestre, né, da forma de combate da defesa, realmente ele é bom, ainda assim ele não é tão bom a ponto de entrar num top 10. Lembrando, né, que o Anakin, inclusive o Vader, também matou o Obi-Wan Kenobi. Ah, Thiago, mas o Obi-Wan, ele matou o Grievous. Sim, ele matou. Só que assim, oficialmente, eu dei uma pesquisada pra vocês aqui, tirando a luta com o Grievous, eles lutaram oficialmente 8 vezes, né, contando comics aí, episódios no The Clone Wars. 8 vezes. Ou seja, o Obi-Wan Kenobi precisou de 8 tentativas pra conseguir matar o Grievous. Você tá entendendo? E se a gente for analisar o duelo lá de Utapau do Obi-Wan com o Grievous, a gente vai ver, né, que, pô, o Grievous ali inicialmente tava numa situação talvez mais vantajosa, e aí depois chegou clones, virou uma bagunça, talvez estragou a estratégia do Grievous. Ficou uma luta, assim, que não foi muito honesta, a que a gente tem lá na Vingança do Sith. Então, esse duelo com o Grievous é difícil eu colocar nessa lista. Considerar ele, eu falo assim, né, pra colocar o Obi-Wan na lista, né. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa lista, o que vocês discordaram ou o que você concorda. E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.